Toda vez que a gente cria uma crise, ou com a gente, ou com os outros, a gente cria essa crise para poder elevar a quantidade de ansiedade e de angústia dentro da gente, para chegar àquele ponto e dizer assim: agora eu tenho que resolver. Olá, como vocês estão? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje eu quero apresentar para vocês o meu cunhado, Clóvis. Nós estamos aqui para falar sobre vários assuntos, sobre TDAH, sobre procrastinação, sobre vários assuntos que envolvem a procrastinação, o TDAH, autossabotagem, né? Autossabotagem. É o Exatamente. principal para mim no momento, né? Isso, e vários assuntos assim. O nosso vídeo vai ser assim, um bate-papo, tá? Um bate-papo bacana, como se o Clóvis fosse um paciente e tivesse querendo tirar dúvidas sobre algumas coisas, e eu vou tentar explicar no máximo possível. Depois esse vídeo vai ser editado, vai estar disponível no YouTube semana que vem, e vocês podem deixar as perguntas de vocês, o que vocês concordam, o que vocês não concordam, né? Então vamos lá, seu Clóvis, pode se apresentar, boa noite, e diga para o seu psicólogo aqui qual é a sua queixa. Então tá. É o seguinte, a minha intenção de te procurar, né, e pedir isso aí é uma ajuda, principalmente no sentido de autossabotagem, porque eu sinto que tem algumas coisas que eu quero fazer, eu vejo que tem que ser daquela forma e eu faço o contrário. Então eu acredito que eu estou tendo uma autossabotagem interna que eu não consigo assim ver claramente como resolver isso. E eu confio no seu profissional e creio que vai dar um ótimo resultado esse aqui. Eu quero que você mexa no meu Tá. mental, certo? Então, vamos fazer o seguinte, Clóvis. Sim. Repete para mim. Você disse assim: tem algumas coisas que eu quero fazer, eu sei o jeito que eu tenho que fazer, mas eu acabo fazendo diferente. Foi isso que você Diferente. disse? É, Tá. Por que que você acha que isso é autossabotagem? eu acredito que seja autossabotagem, não sei exatamente falar, mas porque me prejudica. Depois eu vejo assim, Ah, por que que eu não fiz isso? Algum tá, problema tem, e eu preciso identificar isso, tá porque bom. acaba me dando prejuízo. Sim, sim. O importante desse pensamento que você trouxe é o tal do prejuízo que você sente, Sim, tá? Então, eu vou dar alguns conceitos aqui para você, presta atenção nesses conceitos que eu vou te falar, e aí você vai me dizer se você, depois que eu falar esses conceitos, se sim, você vai continuar achando que é autossabotagem ou se existe a possibilidade de ser outra coisa. sim, pode ser. Presta atenção. Sim, Vamos começar com o TDAH. O sim, TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. correto, Ele é um correto. transtorno neurobiológico, normalmente de causas genéticas, Certo. tá? E acontece em criança. Ele é caracterizado pela falta de atenção, inquietação e impulsividade. Vamos lá. Certo. Falta de atenção, inquietação e impulsividade. Só que isso, o ser humano vai crescendo e ele vai aprendendo junto com o social que algumas coisas ele tem que mudar. Então, quando ele entra numa vida adulta, Correto. tá? Ele começa a perceber essas coisas de uma certa forma. E uma das coisas que ele percebe é a tal da procrastinação. Certo. A procrastinação é assim: depois eu faço. Ah, eu vou deixar para depois. Ele tá
com aquela impulsividade, ele quer fazer. Ele está com aquela inquietação, ele quer fazer, mas ele deixa para depois. Depois eu faço, outra hora eu faço, tá? Existem alguns motivos pelo qual ele deixa essas coisas para depois. correto. Esses motivos são, presta atenção, perfeccionismo, Certo. o sujeito que é muito sonhador, o sujeito que evita fazer, deixa para depois, o sujeito que gosta de criar crises com ele mesmo, e aquele sujeito que diz assim: não, eu estou muito ocupado. Ah, eu estou muito ocupado, eu vou deixar para depois. Não presta atenção. A procrastinação, ela é um sintoma de TDAH do adulto que pode aparecer por causa do perfeccionismo, porque a pessoa é muito sonhadora, porque a pessoa gosta de evitar, eu não vou fazer agora, eu vou evitar isso agora eu vou fazer outra coisa. Crises para ele mesmo, ou seja, quando o trem estiver quase estourando, daí eu falo. Ou então ele vai falar assim: eu sou muito ocupado. Esses são os lances do procrastinador. E aí, o sujeito que procrastina, que é um sintoma de TDAH do adulto, é um sujeito que pode estar com depressão, ou com ansiedade, ou com transtorno obsessivo compulsivo, TOC, ou com o próprio TDAH. Por que que eu falei tudo isso para você? Eu falei tudo isso para você, Clóvis, porque a tal da autossabotagem é outra coisa. A autossabotagem é o comportamento consciente ou inconsciente de colocar obstáculos nas tarefas importantes que você precisa realizar ou na maneira de como você se coloca diante do mundo, porque sempre ficam surgindo pensamentos destrutivos ou pensamentos negativos. Não vai dar certo, não é assim, aquilo está errado. Isso é autossabotagem. Tá, o que me chamou a atenção dessa lista que você fez foi Hum. aquele que cria o caos, como é que é? Repete ele de uma melhor forma. Sim, é o sujeito criador de crises. Certo. Com essas listas que você disse, eu tenho que assim analisar para ver o que mais se encaixa. Pensa, o que que você acha que acontece mais com você? Você deixa de fazer porque você é perfeccionista demais. E na hora que você está fazendo aquela perfeição que a sua própria pessoa exige, acaba enchendo o saco, é uma coisa que você fala: puta merda, eu poderia fazer diferente, poderia fazer melhor. Ou você deixa de fazer porque você deixa sempre no plano do sonho: ah, depois eu faço. Ah, eu gostaria tanto que fosse assim, mas não vai dar para ser. Ou você evita, eu gosto de evitar. Não, eu não vou fazer isso hoje, depois eu faço. Não vou fazer isso hoje, depois eu faço. Ou você gosta de criar crises. Essa coisa de criar crises, Clóvis, é uma coisa mais ou menos assim. Toda vez que a gente cria uma crise, Certo. ou com a gente, ou com os outros, a gente cria essa crise para poder elevar a quantidade de ansiedade e de angústia dentro da gente, para chegar àquele ponto e dizer assim: agora eu tenho que resolver. Então a gente cria um tipo de armadilha para agir. Exatamente. Se a gente puder chamar isso de autossabotagem, pode até ser, mas normalmente não é. E autossabotagem é aquele sujeito que fala assim: ah, não, não vai dar certo. Não vou fazer isso porque não vai dar certo. Ah, não, Vai não. dar errado. Eu ah, acho ah, que você não é assim. não, eu tenho confiança nas coisas que vão dar. Então, O problema é que na hora de agir, em vez de eu escolher o melhor caminho ou o óbvio, eu me amarro em coisas que é que eu não queria ser tão específico na minha profissão, mas pode ser? pode ser, não tem problema, Tá. porque é a tua vivência, entendeu? Fica Ah, mais fácil para você falar, fica mais fácil para eu entender. então tá. Então vamos lá. Eu faço uma análise do mercado, certo? Numa operação. Aí eu vejo que é compra. Mas pinta uma venda rapidinho. Aí eu faço a venda. Deu, tá dando certo. De repente.
essa venda não ficou tão boa, porque estava contra o Hum, mercado. Já tinha feito análise. Eu acredito que com a distração, falta de ficar mais constante, mais firme, essa primeira operação, não quero perder, e eu fico amarrando nela. Quando eu vejo o hum. mercado está indo contra mim, e até voltar, fico fazendo um médio para sair, aí sair no prejuízo, entendeu? E quando eu já Clóvis, tinha aí, uma. aí, Ah, aí tem um lado emocional. sim, Você está lidando com dinheiro. sim. É arriscado. Sim, tem risco, correto. Mas como eu tenho uma leitura tão limpa e depois eu vejo que eu estou a operação, por que que eu não encerro? Continua sendo emocional. E a insegurança? Porque eu acredito que assim, a maior dubiedade que acontece aí é uma pontinha de insegurança no final para poder encerrar. Uma pontinha de certeza se vai dar ou se não vai dar. Uma pontinha de certeza se eu estou fazendo certo. Porque se você está completamente certo do que você vai fazer, você não faz porque você está com medo de ganhar. Você está com medo de ganhar? Não sei, eu creio que não, né? É o seguinte, nunca você tem uma certeza absoluta, porque a gente corre um E, risco. Eu é trabalho com isso. probabilidade e o meu nível de acerto chega a ser 90%. É exagerado para o mercado. O problema é quando esses 10%, por exemplo, não adianta nada você ganhar 10 dias de R$ 1.000 e num dia você perder 15. Então, esses 10% que está me prejudicando e gravemente. Olha, veja bem, quando você diz assim, o meu nível de acerto é 90%, esses 10% é o que está me prejudicando. Além da crise, além da insegurança, além do emocional, ainda existe aí o perfeccionismo. Como que eu consigo lidar com isso? Você precisa baixar um pouquinho a bola. Porque o que acontece? Eu não consigo aceitar uma derrota, sabe? Por ter Sim, só acerta, ou 90%. sim, é. Quando Olha eu aí, tenho olha uma aí. derrota, eu tenho que aceitar. É Isso daí complicado. isso aí é uma característica de perfeccionismo, entendeu? Porque veja bem, tem duas coisas muito complicadas de lidar na vida, Clóvis. Hum. Uma delas é o dinheiro e a outra coisa é a fama, porque são coisas que a gente não sabe onde vai dar isso. É, Sabe? A gente não sabe onde vai dar. Isso mexe demais com o emocional da gente. Então, se eu não tenho uma estrutura emocional o suficiente, porque assim, ó, sabe, tem uma frase que diz assim, Clóvis, faz de conta que isso aqui é dinheiro. sim, Você vai pegar esse dinheiro e vai colocar ele na palma da tua mão e vai falar assim: ó, quem manda em você sou eu, viu? Para você se sentir seguro do que você está fazendo, porque você pode ganhar R$ 1, você pode ganhar 1 bilhão de reais e continuar tendo o mesmo tipo, digamos assim, de sentimento, o mesmo tipo de emoção, se você tiver um equilíbrio suficiente para saber que aquilo dentro de 5 minutos pode tudo ir embora. sim. Então, o perfeccionismo, o medo, O medo leva o medo, leva você a corre, procrastinar, acontece. leva você. Então, dentro dessa sua área aí, existem etapas. Eu acho que você deve saber isso. Dentro da sua área, né, do trader, Sim, 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 né? tem Tem etapa. etapas, o sujeito, tem até algumas pessoas que dizem assim: é bom quando começa a fazer o trader, o sujeito nem ganhe logo de uma vez, porque se ele ganhar, ele vai com tudo. Depois se torna uma armadilha, No Isso, princípio a gente entendeu? perde muito. Isso. Você E começa pequenininho. se existem essas etapas, será que você está cumprindo as etapas? Ou será que você está Tenho pulando seis as anos de etapas? mercado, né? Eu Oi? criei 6 anos. É um tempo considerável. Eu não sei. Tem pessoas que amadurecem rápido. Inclusive, meu professor tem menos tempo, só que ele é mais promissor. E eu vejo Hum, que o que acontece, ô Mário? Muitas das vezes a gente tá operando na sala. Ele fala assim, hum, ô Prado, e aí, Joel? Ele me chama de Joel, que meu nome é Clóvis Joel. E aí, Joel, como que você tá? Aí eu demoro um pouquinho para responder, para ver se ele esquece meu nome, mas como chama a atenção, que ele vê que eu opero um pouco grande, né? Aí fala, hum. fala aí comigo, Joel. Tá meio calado. Foi, putz.
vou ter que falar a verdade. Aí eu falo, pô, tô operando na venda. Ele falou, você tá negativo, né? Eu falei assim, tô. Por isso você tá calado. Daí eu seguro aquele trade, aí faço um médio, não sei se vai dar para explicar, é um pouco meio complicado assim. É, até para nós traders, eu consigo fazer muito médio, me ajuda bastante, mas não é uma prática muito legal assim, porque te salva muito e tem me salvado. Isso que me ajuda a ter um 90% de acerto. Mesmo quando eu erro, eu faço um médio e eu puxo o Hum. preço pro meu lado, certo? Então eu crio uma vantagem. Isso quando você tem uma conta um pouco melhor, você está trabalhando com poucos contratos e sua conta absorve, aí você faz um médio e consegue ficar mais posicionado no mercado, bem próximo do preço. Aí ele vai pro seu gain, você sai meio que 0 a 0, às vezes até com lucro. Então isso me salva muito. Mas até ele mesmo fala assim, eu já trabalhei com médio, eu não me dei bem. Você vai ganhando, ganhando, uma hora a arapuca te pega. E é o que tem acontecido. E eu crio um vício, entendeu? Né? Eu acho que a principal, Hum. quer dizer, eu acho, né? Como é que a gente faz terapia? Pelo que você fala, né? A gente vai analisando o seu discurso. Sim, sim, Então, assim, talvez você precisa pensar nessas estratégias todas aí que você utiliza para poder trabalhar, porque você tem a técnica. sim, sim. A técnica tá Você tem a bem técnica, você aprimorada. tem assessoria, talvez você precisa ouvir mais quem está te dando essas Mais informações. obediente, digamos. Talvez, né? Talvez. Veja bem, quem usou a palavra obediente foi você. Se Sim, você está falando isso, é porque o seu consciente já trouxe para você algumas vezes, né? Se eu tivesse ouvido ele, não teria acontecido isso. sim. Tenta, é tudo uma questão de tentativa. Eu sei que você vai falar assim, porra, mas eu ia ganhar mais, tal, mas tenta fazer de uma forma diferente, sabe? Porque, olha, quando eu fazia psicologia, quando eu fazia psicanálise, eu tinha uma professora na PUC, muito, mas muito boa. Para mim, era uma das melhores do Brasil. E aí, às vezes, a gente chegava muito ansioso na aula, às vezes até com problemas particulares. Ela olhava bem para a gente, ela só utilizava uma expressão assim: a vida é toda no miudinho, é muito devagar. Então, até as nossas atitudes têm que ser devagar. Sim. Se eu comecei a fazer uma coisa, aí você fala assim, ah, mas eu já tenho 3 anos. Pesquisas, ó, no meu tempo, hein, Clóvis? No meu tempo, tá? Sim. Quando eu fiz psicologia, há muitos anos atrás, as pesquisas diziam que para você se assentar dentro do mercado profissional é no mínimo 5 anos. Correto. Existe uma neuroadaptação que é assim, ó, o vício e o hábito, eles são da mesma linha. Certo. Então, ó, tá vendo meu dedo aqui? O hábito vem aqui até no meu nariz e volta. Hábito, hábito, hábito. Passou um pouquinho é vício. Hábito, vício, vício, vício. E aí, de repente, ele não volta mais pro hábito, ele fica no vício. E o vício faz você repetir erros. Você fica meio que no automático, né? Isso. Então, o que é que você tem que fazer? Você para, pensa e fala assim: deixa eu obedecer, utilizando a tua palavra. Deixa eu tentar. Agora, por que que eu estou dizendo isso? Porque é tudo uma questão de tentativa. Assim como você arrisca, assim como você tenta, no geral do seu negócio, que são os investimentos da trade, você também tem que arriscar com o seu sentimento, com o seu comportamento e com a forma como você vai fazer. E isso faz muito sentido para o TDAH, ó, falta de atenção, inquietação e impulsividade. O que seria inquietação? Rapidez, eu quero Ah, rápido. é Eu ficar quero rápido. balançando a perna debaixo da mesa. Isso, eu quero rápido. Então, veja bem, você disse assim, eu preciso obedecer e fazer daquele jeito. Isso é uma inquietação que faz parte da forma de como você é, que Sim, você tem as tem. regras já, e tem, as regras são bem definidas, sabe? Então, Embora no mercado financeiro não tenha absoluta certeza, porque senão não existiria
um banco comprando, outro vendendo ao mesmo tempo. Um dos dois vai ficar no negativo. Mas é ciência, né, Cláudio? É. Então, o que É acontece? ciência. É É ciência. ciência. E isso é ciência. Então você disse assim, ó, tem as regras bem definidas. Isso é ciência. Sim, aí o que E acontece? se é ciência, eu tenho que seguir. Sim. Porque se eu seguir essas regras, a probabilidade é de 80% ou mais de você ter um financeiro bom, certo? Porque o objetivo é um financeiro, né? Então veja aí, ó, você está criando uma crise para você mesmo, até você dizer assim, porra, deixa eu largar de ser teimoso e procurar fazer direito dentro da regra. É. Entendeu? Então, esse teu TDAH pode ser esse sujeito que gosta de criar crises. Presta atenção numa coisa. Existe a intuição, existe o risco, Intuição, né? tudo isso faz Com a parte do ser humano. intuição, eu operava melhor. Quando eu tinha Então, intuição, eu operava melhor. só que a Minha leitura, intuição. e hoje eu tenho uma leitura mais clara, uso menos a intuição. E eu não estou conseguindo obedecer a regra. Quando a gente tem uma facilidade para determinadas coisas, normalmente a gente tem uma intuição boa para aquelas coisas que a gente tem facilidade. Então, por exemplo, eu tenho muita facilidade com psicologia, eu utilizo muito a minha intuição. Quando eu boto a técnica do meio, eu esqueço a intuição, eu esqueço. Sim. Aí deixa a técnica para lá, deixa a intuição para lá, porque eu botei a técnica, entendeu? E aí é complicado. Então, por exemplo, Fiquei um mês todinho com uma intuição e sendo, nossa, muito promissor. Até chegou e recente isso, chegou um trader do meu lado e falou assim, você tem certeza que você está operando? Eu falei, agora é compra, agora é venda, dando tudo certo. Ele falou assim, mas como que... Eu não, porque a intuição é uma coisa que você faz uma leitura e é o seu subconsciente que diz, né? Isso. E eu estava obedecendo e pau na máquina e ganhando dinheiro. Mas eu falei assim, pô, ele tem razão. Com poucas marcações, com poucas leituras, e eu na intuição, tipo, vamos se dizer, incomodava, assim, pô, tô trabalhando na intuição. Todo o mercado faz uma leitura, tem várias ferramentas, eu estou utilizando de poucas e, inclusive, algumas que eu adaptei para mim, até a Mary falou, pô, olha pro teu gráfico com a rabisqueira para todo lado, e para mim estava tranquilo, né? Mas era mais intuição, eu senti o balanço do mercado, sabe? Aquele vai e vem, como um ritmo, e para mim eu operava e estava ótimo. então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Isso não quer dizer que você tem que abandonar a sua intuição. Sim, Isso quer dizer que você tem que encontrar um equilíbrio entre a sua intuição e a técnica, correto, entendeu? Isso acontece muito comigo. Eu vou te dizer uma coisa. A intuição, Clóvis, sim, ela é o primeiro sentimento que a gente tem. O primeiro. correto. Entrou um pensamento qualquer, entrou uma técnica qualquer, não é mais intuição. Só que a intuição não é uma coisa que vem toda hora. Então, sabe aquela coisa que você tem que deixar guardadinho lá e de vez em quando você fala assim, peraí, deixa eu usar. A intuição é uma gravação do seu subconsciente, que ela diz, em tal situação, isso que provavelmente acontece. A intuição é isso? Olha, a intuição, Porque o Clóvis, mercado ela... financeiro, deixa eu te falar assim como funciona o mercado financeiro. Você ganha dinheiro prevendo o futuro. Essa é a realidade. Se você comprou e caiu o preço, você comprou mais caro. Se você vendeu e o preço subiu, você também perdeu. Então, você, tecnicamente, você comprou, tem que subir o preço. Você vendeu, tem que baixar o preço. É assim Uhum. que se ganha o dinheiro, né? Então você praticamente prevê o futuro, que é complicadíssimo. Você sabe que muito bem que esse negócio de prever futuro não existe, né, Não Clóvis? existe. Isso daí, né, são análises que se faz baseada num monte de informação. Sim, Então, por exemplo, tem esses bambambãs aí, esses caras super ricos, os caras que investem tal, que sabe tudo que está acontecendo no mundo, sabe até coisas que a gente não sabe, sim, né? E de vez em quando também eles perdem. Então, assim, a intuição, Clóvis, ela está muito mais ligada ao sentimento que a gente tem de que vai dar certo, ao sentimento que a gente tem de que não vai dar certo, mas é daquele jeito, sabe? É aquela primeira coisa. Porque
A intuição tem de tudo quanto é jeito. Por exemplo, você tem filhos, tá? Uma filha sua sai e aí você fica preocupado. Na hora que ela sai de casa, você tem a intuição que vai dar merda, que vai dar algum tipo de problema. Pronto, você teve aquela intuição e acaba dando. E isso é uma intuição ruim. Como você tem uma intuição boa, porque se fosse só intuição boa, sabe, só tinha gente rica no mundo, principalmente quem trabalha com trade, Sim. né? Então, não adianta você ficar só pensando nessa intuição. Se você tem uma intuição boa, guarda ela para utilizar quando for necessário, quando você realmente não tiver mais uma ferramenta técnica para aplicar ali. Entendi. A Aí intuição não você fala pode assim, ser peraí. abusada, né? É... E tem outra coisa, viu, Cláudio? A intuição ela só acontece quando você está bem. Correto. Quando você está bem, principalmente espiritualmente. Não estou falando de religião, de nada. Estou falando quando você está calmo, quando você está tranquilo, quando você está centralizado dentro da sua vida com aquilo que você está fazendo. Correto. Você sabe a hora que você levanta, a hora que você deita, está conseguindo dormir, está conseguindo se alimentar bem, está gostando ou não do que está fazendo, mas está fazendo, não está procrastinando. Não adianta querer utilizar a intuição para não procrastinar ou para procrastinar. Não dá certo, Certo. dá certo, entendeu? Então, a intuição, ela é honesta, muito honesta, muito honesta. Bem mais honesta do que a nossa própria honestidade. Ela não tem. É neutra, né? Não tem, tem julgamento, né? É isso? Não, não tem. Ela não vai ter julgamento, porque é aquela coisa que vem assim, tchum, aí você fala, eita, é isso aí, Hum. entendeu? É isso aí. Aí você fala, ah, tá. Aí você vai E age, né? e É. age, e aí você vê que é isso mesmo, entendeu? Quantas vezes já chegou o paciente, sentou na minha frente, e aí o paciente estava com dificuldade para falar, dificuldade para se abrir, porque tinha algum problema meio sério, meio complicado, meio, né? Sentia vergonha de falar tal. Normalmente eu pergunto, você é usuário de algum tipo de droga? Quando o sujeito diz que é, tudo bem. Agora, quando o sujeito diz que não é, eu utilizo muito a intuição até chegar naquele ponto ali, sabe? Baseado no jeito que ele fala, no jeito que ele se comporta, no jeito que ele se demonstra, no jeito, entendeu? Por quê? Porque faz parte do meu métier, faz parte do meu trabalho, faz parte da minha observação. Correto. Você também tem isso dentro do seu trabalho, dentro da sua observação. Correto. Você disse isso agora há pouco ali. Você falou assim, às vezes a minha esposa diz assim, nossa, o seu gráfico tá uma bagunça. Tá uma bagunça, mas você sabe o que que é. É. Uma bagunça. Foi até bom que ela falou isso. Eu comecei a limpar mais, né? Que até fica mais claro a imagem para mim. Vamos começar a pensar da seguinte forma. Vamos ver como é que a gente vai poder fazer para você colocar a técnica junto com a intuição e até com a criatividade. Sim, sim. O Clóvis, Sim. agora vamos fazer o seguinte. Você lembra de tudo que a gente conversou? Nós estamos aqui num processo terapêutico, você lembra de tudo que a gente conversou. Vamos dar uma resumida. Então vamos lá. Existe a técnica que você já tem, existe a intuição que você gosta, mas que você quer ser profissional, Sim, sim. existe a sua impulsividade, que são condições de possível transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. Então, agora, você é um adulto que Sim. tem uma cabeça pensante e que já está ganhando dinheiro com isso. Então, agora eu vou te jogar mais alguns conceitos aqui para você entender que o problema é pequenininho e que você está fazendo uma crise porque você está sendo teimoso com você mesmo. Correto. Então, vamos lá. Eu sinto que eu tô dando rasteira em mim, sabe? Aí mora a tal da autossabotagem, pode ser, entende? Não é? É, eu, Eu acho que é por isso que, inclusive, você tem essa ideia de autossabotagem. porque eu falo assim, por que que eu lutei tanto contra mim, sendo que eu tive uma visão tão boa e não fiz o que deveria ter feito, sabe? Aham. Não foi perfeito, mas eu teria saído ótimo, seria excelente É, se eu é, tivesse ora. obedecido o que eu vi.
Uma coisa boa para se pensar também, Clóvis, nessa frase que você acabou de dizer é o seguinte, olha, perfeição não existe. O que Não, existe é fazer o meu melhor. visto. E por que que eu não fiz o meu melhor? Então, melhor me Isso, corrigindo, então. É isso. isso, né? Por que que eu não fiz o meu melhor? Então vamos lá. Postergar, deixar para depois, porque, por exemplo, você já parou várias vezes, já pensou, eu poderia ter feito do jeito que o professor falou, eu poderia ter seguido a orientação dele. Deixar uma decisão para depois significa que o atraso que você está tendo, ele é irracional e você, enquanto a pessoa que está fazendo essa ação tem o sentimento de que você está se auto-prejudicando. Isso, essa é a E sensação você, que eu tenho. isso que é o que você está falando aí. Correto. Agora tem uma coisa, olha, presta atenção nisso que eu vou dizer agora. Em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Agora presta atenção. O bloqueio desse tempo que você não quer esperar e seguir as regras prejudica esse conceito do Eclesiastes. Pá, entendeu? Eu estou indo contra o tempo que eu acredito que exista, porque cá entre nós, nós somos criados dessa forma e a gente acredita nisso. Então, quando eu não faço o que tenho que fazer, eu não estou obedecendo o tempo determinado para todas as coisas. Hum, Isso não quer dizer que não vai acontecer. Isso quer dizer que vai acontecer, mas você tem que passar pelo processo. Pá, 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 pá. Não é sair daqui e vir para cá. Não. É pá, 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 até chegar aqui. Isso é um outro conceito de psicologia, Clóvis, que chama pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de vida é a forma de se viver fazendo o que se tem que fazer e tendo paciência para fazer. Tá fazendo, vai fazendo devagar, para. Ai, mas eu queria tanto chegar lá no final para ver quanto que eu vou ganhar, o que que vai acontecer. Calma. Aquilo lá é futuro ainda não chegou aquele tempo. Vai fazendo aqui, devagarzinho. Isso é pulsão de vida. Agora, a pulsão de morte é assim: eu tô aqui, a minha intuição diz como é que faço para chegar lá, no lucro exagerado. A minha intuição, a minha vontade, o meu desespero, a minha pressa faz eu pular daqui para cá. Nesse caminho, acontece de eu sentir o sentimento de que eu estou me prejudicando, o sentimento de perda, e acontece a perda em si. entendi. Então, a pulsão de vida e a pulsão de morte são duas formas que existe para a gente viver. As duas não são para morrer, as duas são para viver. Só que uma dá resultado e a outra só traz riscos. É um mercado de risco, mas aí se você tá, quando você expressa risco, seria um risco desnecessário, né? Exatamente. É É, um risco desnecessário, porque é um risco. Você está correndo esse risco por conta que você não quer fazer o que você sabe que deveria fazer. é, certo. Você não está atingindo a meta porque não está obedecendo o quê? O setup, exatamente. Era o que a gente estava falando, entendeu? Era o que a É, gente estava falando. Tem um outro ponto-chave aqui, Clóvis, que é sim, muito interessante. Além de obedecer o passo a passo da vida e das coisas da vida e das coisas que a vida traz para a gente poder fazer as coisas acontecerem, hum, além de ter tudo isso, a gente pode acreditar que eu posso fazer isso se eu reconhecer que existe uma responsabilidade minha ali. A responsabilidade é muito diferente da obrigação. A obrigação é aquela coisa assim, eu sou obrigado a fazer. A responsabilidade não. A responsabilidade é assim, eu vou me arriscar a fazer, se der lucro, se der prejuízo, também. sim, Essa é a responsabilidade. O senso de responsabilidade faz com que você fique ansioso porque
não vai conseguir solucionar a sua demanda e se sinta culpado e receoso de ter consequências. E aí, o que que você faz? Você para e volta para pensar sobre essa responsabilidade. Deixa eu seguir os setups. Certo. Deixa eu tentar. Além disso, existem outras coisas interessantes que eu também quero passar aqui para você, porque vai ter gente que vai ver isso e que vai se interessar. É importante pontuar que as pessoas que têm esse tipo de impulsividade, esse tipo de não obedecer à regra, essas pessoas, elas costumam ter uma tendência muito grande para utilizar substâncias ilícitas, Certo. como, por exemplo, automedicação, para poder fazer o quê? Para poder ajudar na concentração, Certo. para poder ajudar no sono, para poder ajudar na ansiedade, para poder ajudar na depressão. Acha que é isso. Pode até ser, mas isso, essa medicação ou qualquer droga que você utilizar, Sim. ela vai ajudar ali temporariamente. É. Enquanto você, porque assim, você já conseguiu identificar exatamente aonde é que você está pecando. O que que Sim. significa pecar? Pecar significa errar o alvo. Sim. O meu alvo é aquele ali, mas eu atirei para cá, mas eu atirei para cá, mas Isso. eu atirei para cá porque eu quis atirar para lá, entendeu? Ou Por que que falta eu de não? capricho, né? A falta principalmente de aceitar a coisa como ela é. Isso. Porque, veja bem, o setup funciona da seguinte forma: ele já se chama setup porque ele já tem uma regra. E ele te protege dos riscos, porque ele não é perfeito. Se tal coisa acontecer, você age assim. Se tal coisa acontecer, já faz assim. Se tal coisa der errado, corta o mal pela raiz. Se a coisa der certo, deixa progredir. Entendeu? É isso. Se o seu trade está dando certo, continua no trade. Se deu errado, corta o mal. Corta logo. Porque a gente é Então, patrão de nós mesmos. Nós pode encerrar milésimos de né? segundos, né? Mas você é patrão de você mesmo, mas quem está administrando a sua mente é você. Sim, Você sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. sim. Não adianta você querer, ah, porque eu sou patrão de mim mesmo, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não vai funcionar. Não, não Porque vai existe funcionar. regra, É, existe regra. A vida, ela é muito simples. A gente que complica tudo. Quando a gente começou esse vídeo, a gente falou sobre aquelas pessoas que geram uma crise para poder procrastinar, geram certo, uma crise para poder não fazer o que tem que fazer. Me parece que é muito isso que você está fazendo. correto. Você concorda? Então, Sim, eu concordo que eu gero crise, porque eu percebo que eu estou prejudicando a mim mesmo, sabe? Não é, não diria que está numa situação crítica, porque eu já tive pior, né? Eu não estava sendo ganhador. Hoje eu sou ganhador, então eu estou na estatística, beleza? Só que eu sinto que ainda eu me prejudico muito. é, Hoje eu presta- consegui operar muito bem, sabe? Eu segui a regra, foi ótimo, mas eu segui, digamos, 50% da regra. então, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Clóvis, as pessoas que são ansiosas, as pessoas que têm essa dificuldade, elas costumam racionalizar, minimizar os problemas. Não, o problema não é tão sério assim. O problema não Não, é tão sério assim, não. Eu posso fazer, continuar fazendo do jeito que eu faço. Agora, sim. por outro lado, foi interessante porque você disse, eu utilizei 50%. Então, assim, por um lado você minimiza, não tá tão ruim assim. E por outro lado você fala assim, né, mas eu utilizei só 50%. É, Tua porque deu cons- resultado financeiro, mas eu sei o que eu operei errado, né? Mas Não, não tão poderia, certo, digamos, não tão certo. Errado não, porque senão não teria ganhado, né? Não tão certo. mas, sei lá, de repente poderia ter sido um outro resultado. Tenta ser mais honesto com você e com o que você está fazendo. Sim, Tenta. sim, sim. Tenta. É uma questão de tentativa, é só isso. Você sabe que se você tentar a técnica, os setups exatamente conforme estão te ensinando, você sabe que você não vai perder. Sim, Você sim, sabe, sim, sim. você sabe. É, Então,
Qual é o problema? O que você está fazendo só está gerando compulsão em você, ansiedade, Insegurança. distúrbio do sono. É. Você fez comentários comigo que você toma o Vivance. Sim, sim, é. O Vivance, ele é um dos melhores medicamentos, ou dentro da experiência que eu tenho, Sim, para ajudar no foco. sim, me ajuda bastante no foco. É. Inclusive, ele é muito mais forte do que a Ritalina. A Ritalina, normalmente, os psiquiatras passam para as crianças e o Vivance passa para os adultos. Então, pode tomar tua medicação numa boa, porque é para você evitar de não ter problema futuro, Clóvis. Sim, Principalmente depressão. correto. Não seja teimoso com você mesmo. Você não é teimoso com os outros, você é teimoso com você. Você briga com a tua cabeça o tempo todo. A gente tem uma coisa aqui que chama córtex pré-frontal. O Pré-frontal. córtex pré-frontal, ele julga e decide. Certo. Só que ele só funciona dentro da verdade e não dentro da vontade. A verdade diz assim: eu vou seguir a técnica, eu vou seguir os setups, eu vou fazer passo a passo. A vontade diz assim: não, se eu fizer assim também vai dar certo. Não, assim também, entendeu? Aí você tem que escolher, você tem que escolher. Foi aquilo que você falou, vício. É, entendi. Eu creio que eu vou me observar mais e me corrigir. E isso que eu pedi é como eu fosse um paciente. Eu quero me colocar na Hum. situação de um paciente realmente, né? Uhum. E quero que você muda aqui, ó. Eu estou dando a liberdade para você mudar e eu necessito disso. Eu estou tendo Você sabe o dificuldade. que que é isso? Ah, Isso é uma coisa que você já deve ter ouvido dentro de falar dentro da técnica aí de quem faz trade. É um sim, sim. mindset. É o mindset. A mente full, aberta, né? Mas com as regras. Porque o que você faz, Clóvis, Hum, é cartesiano. Tem que bater. O que você faz, né? 2 mais 2 tem que dar 4, Tem que dar quatro. né? Só que a matéria-prima que você está utilizando para fazer isso é o ser humano. E nem sempre 2 mais 2 dá 4. E daí você tem que agregar a intuição à técnica. Chegar perto e agregar. Correto. Para isso, você tem as regras, você tem as normas, você tem todas as regras direitinho para fazer. Se você quiser arriscar e utilizar tudo que você tem dentro das regras e das técnicas que já te passaram, tenho certeza absoluta que você vai se dar super bem. E daí, depois, daqui a alguns meses, a gente pode até fazer um outro vídeo para você dizer como é que foi o seu desenvolvimento. Ótimo. Tá bom, doutor Mário. Mas é verdade, é É, sim, verdade. sim, tô É, brincando aqui, é mas verdade. Olha, eu vou sendo muito honesto com você. Por exemplo, sim, eu sempre tive uma resistência muito grande com esse negócio de me lançar no YouTube e tal. Sempre tive sim, uma resistência muito grande com sim. isso. Hoje em dia eu percebo que eu já deveria ter feito muito antes, porque Ah, era a minha teimosia. Eu não quero me arriscar, eu não quero fazer. Era a minha procrastinação. zona de conforto? Também. Aí, o que que acontece? Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu comecei a perceber que existem os setups. Eu tenho Certo. que gravar, eu tenho que filmar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o passo a passo do negócio, senão não funciona, Não, não vai dar resultado, né? entendeu? E a vida, ela é assim, E ela é aí assim. você aí começa a fazer e dá resultado, aí você se empolga e começa a andar na linha, né? E tudo, É muito simples, sabe? É muito né? É igual simples. você disse, é bem simples, a gente que complica, né? Então, quando você entende que você tem esses comportamentos, Uhum. quando você entende que a sua personalidade é uma personalidade que te prejudica. Né? Prejudica. Se eu fosse mais obediente, eu poderia ter amadurecido bem antes, né? Eu vim amadurecer Se você melhor parar para agora, pensar, nesse último se você, ano, né? se você parar para pensar, Hum, você vai perceber que durante a sua vida toda, até outras atividades que você tinha muitos anos atrás, sim, talvez você não tenha se dado bem por causa disso. sim, pode ser, sim. Não, eu creio que sim. Porque isso é inerente do ser humano. Aí, quando ele resolve fazer uma terapia, quando ele resolve
ter autoconhecimento. Isso, autoconhecimento. Eu resolvi isso aí, durou muito. Aí ele vai conseguindo entender o autocontrole que ele tem que ter. Por exemplo, eu vou gravar um vídeo. Aí eu marco, ó, a gente vai gravar na sexta-feira, tal. Daí eu vou lá, dou uma olhada no material, penso, isso vai ser fácil, isso vai ser simples. Não vou nem elaborar um script nem nada. Certo. Pois eu penso, falo, não, eu vou elaborar um script sim, porque eu quero fazer bem feito. Sim. Eu quero que dê resultado, porque eu não quero me frustrar. Porque se eu resolvi fazer, mas eu tô cansado. Depois você descansa. Mas eu queria ganhar logo, eu queria. Isso é mais lá na frente, não vai ser agora, tenha calma. E você vê como são as coisas, né? A gente tem que passar dos 50 para poder começar a admitir. Então, hoje uma pessoa me falou assim, eu falei assim, pô, eu ganhei tanto, poderia ter ganhado mais, mas eu, tipo, eu ainda falei, eu acho que eu fiz sabotagem. Ele falou, não pode ser a síndrome da escassez, coisas que tá ligada à sua infância, à sua criação, não? Logo, presta atenção. Sim, Só o fato de você estar aqui hum, se abrindo e falando. sim. Isso quer dizer que você já elaborou qualquer escassez que você teve quando você era criança. Ah, sim, eu já trabalhei isso, sim, sim, Entendeu? Então, por exemplo, quando a pessoa fala isso, a pessoa não está errada. Mas veja bem, o que que você vai fazer com a escassez que você teve quando você era criança? Nada. Você tem que fazer o que você tem que fazer hoje. sim, é que ela fica registrada no subconsciente, né? Sim, mas presta atenção. Nós temos o ego, que é a Certo, gente aqui, né? E a gente tem o id, que é o inconsciente. certo. O inconsciente, ele não é uma caixinha de Pandora preta, escura, que fica escondido lá não sei aonde, que de repente faz a gente fazer coisa errada. Não, não é não. Ele é uma coisa que está aqui, ó, na frente da tua vida, o tempo todo, te atrapalhando. Por quê? Você pensa assim, eu vou fazer assim. E, Daí que alguma coisa lá no atrapalha. seu, aí alguma coisa lá no seu inconsciente já começa a mexer. Uhum. Porque ele é inconsciente porque você não lembrou na hora. Mas num sonho ele pode sair. Aí, para isso, a gente tem uma coisa chamada superego. O superego é uma coisa que nos protege. O superego é uma coisa que diz assim: isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Isso eu devo fazer, isso eu não devo fazer. E da onde que vem esse superego? Vem lá também de tudo que eu aprendi na infância. Então, essa psicologia que vive aí o tempo todo jogando culpa na infância, jogando culpa no pai, jogando culpa na mãe, é meio complicado. Um filósofo, Sartre, que tem uma frase muito famosa aí, que tem muita gente que a gente vê sempre na internet, que a frase dele fala assim: você não é culpado do que fizeram com você. Agora você é responsável do que você vai fazer com o que fizeram de você, Isso é desde a infância e desde sempre, né? Vai ser sempre, né? A todo né? momento, né? Ó, um dia desse, chegaram dois rapazes lá na clínica que foram levar o pai para fazer tratamento, porque o pai é alcoólatra. E daí os rapazinhos, assim, com aquela cara de sofrido e tal, porque o pai estava dando muito trabalho, bebia demais, era muito teimoso, fugia de casa, ficava 3, 4 dias fora, eles encontravam o cara caído no meio da rua, enfim. Os Certo. meninos ficam muito mal. Aí eu falei, vou conversar um pouquinho com eles, né, coitado? Bom. Uns meninos novos, assim, 23, 24 anos. Aí eu perguntei assim para um deles: você bebe? Ele falou: bebo. Mas eu não bebo igual meu pai, não. Eu bebo de vez em quando, só bebo de final de semana tal. Aí eu falei: e por que que você bebe? Porque desde pequeno meu pai me ensinou a beber. Meu pai bebia, eu bebia também, eu gosto tal. Tá bom. Aí eu perguntei para o outro: você bebe? Ele falou: não. Eu falei: por quê? Porque meu pai bebe, eu não quero beber. Entendeu? Entendi. Então é Cada um assim, ó. interpreta de uma forma, né? Ele não perdeu tempo com isso, não. Quem não Entendeu? perdeu tempo? O que resolveu não beber. Sim, sim. Ele não perdeu tempo. Então, se eu levei uma pisa do meu pai quando eu tinha 5 anos de idade, e hoje que eu tenho 63, eu vou ficar, porque meu pai me bateu quando eu tinha 5 anos, porque eu odeio a vida, porque eu não vou fazer nada na vida, eu vou ficar preso
Ah, não, ali, tem que virar a entendeu? página, né? Então, essa psicologia que fica jogando culpa nas coisas, Não, sabe? eu não disse nesse sentido, sabe, Toco, de pôr a culpa nos pais. Acho que Uhum. a gente tem que fazer, assim, um tratamento interno e resolver isso internamente. O Os que, coaching o hoje que, em dia fazem muito isso, né? pois é, acontece o seguinte, Clóvis, é muito fácil a gente. A culpa mora exatamente nesse local aonde eu procuro saber o porquê que eu sou assim. Tá, eu posso até procurar saber o porquê que eu sou assim, porque tive uma escassez na minha infância, tá Certo. bom? Mas será que você já não superou isso há muito tempo? Eu não pensei nisso, sabe? Levantou essa hipótese hoje. Estava comentando com o Joel, ele falou isso. Olha, a gente precisa, hoje em dia, eu vejo muito isso na internet, demais, demais, demais da conta. A gente Sim, precisa muito tomar cuidado com as coisas, sabe? sim, Porque tem gente que fica muito mal, porque ouve falar algumas coisas e coloca aqui, ó, certo, né? Tem uma outra frase que diz assim, ó, sabe aquele Mário de 1 minuto atrás? Então eu já sou outro. Você também é assim, todo mundo é assim. A certo. nossa mente, ela tá o tempo todo, né? Pensando. Esse é o objetivo dela, ela faz isso o tempo todo. Ela lembra que eu tenho que comer, ela lembra que eu tenho que dormir, ela lembra que eu tenho que estudar, ela lembra que eu tenho que trabalhar, mas ela também lembra que eu sou teimoso, que eu não estou fazendo as coisas corretas. Ela também lembra que a minha infância foi difícil, mas que eu consegui superar. Certo. Ela lembra tudo, entendeu? Veja bem, a gente não nasce ser humano, a gente nasce humano. O ser é o que a gente vai fazer a vida toda. Eu vou ser o quê? Eu vou ser teimoso? Eu vou ser obediente? Eu vou ser do bem? Eu vou ser do mal? Eu vou ser educado? Eu vou ser grosso? Eu vou ser casado? Eu vou ser solteiro? Eu vou ser responsável? Eu vou ser irresponsável? Eu vou ser trabalhador? Eu vou ser ladrão? Entendeu? É esse ser. Então, nada pode atrapalhar se você quiser ser algo que vá deixar você orgulhoso de você mesmo. Correto. E quando você percebe que tem uma coisinha que está te atrapalhando, como você está percebendo agora há Sim, pouco sim. aí, o que que você faz? Corrige, corrige, Analisa e corrigir, né? corrige. Certo. Às vezes, essa correção vem sendo postergada, procrastinada, minimizada, não muito valorizada por muitos anos. Mas é porque na infância. Não, não é por Tem isso, nada não. a ver. É porque você ainda não se dispôs a fazer o que você tem que fazer. E aí é você que vai decidir, entendeu? Se você vai Sim, fazer ou se você não vai. sim. E eu vou. Mas se Fazer Deus quiser. perfeito. Ok. Correto. E aí? Gostou? Foi legal? E gostei, foi muito bom, ótimo, excelente. Tá bom, então. E foi em prática. Isso, põe em prática. Vamos marcar outros papos. Tá ok. Bom, Com estamos aí novos no final. resultados. É, Hum. estamos aí no final do nosso vídeo, né? Quero agradecer a disponibilidade do Clóvis, porque, ó, tem uma coisa muito importante para você que está ouvindo aí. Não é qualquer um que tem peito para fazer terapia. Não é qualquer um que tem peito para se expor. Se expor lá dentro do meu consultório, chegar lá e contar as coisas para mim, tudo bem, porque só estou eu e a pessoa ali dentro daquele quadrado, dentro daquela sala. Mas expor dessa forma como ele se expôs, não é qualquer um que tem peito. E isso também demonstra a vontade que ele tem de mudar. É assim, o mais importante, né? Querer mudar e lutar por isso, né? E ver, por que que eu não tô mudando? Pedir tipo um socorro, vai. Ô, Mário, me socorre, me ajuda aqui. E, ó, filho, tem uma coisa: essa mudança só vai depender de você. No que você quiser, no que você precisar, a gente está sempre por aqui. Espero que você consiga fazer as suas mudanças. Sucesso para nós. Ó, eu vou te falar uma coisa. Sim.
essa questão da falta de foco, tal, Sim, e, pelo amor de Deus, alguém que estiver ouvindo aí, não vai dizer que eu falei que tá. Mas tem muita gente que gosta de tomar um café um pouco mais forte de manhã, café preto, que ajuda um pouco mais no foco também. certo. Só de manhã, porque se tomar à tarde depois não dorme, né? É, aconteceu comigo essa semana. Ah, é horrível. Ô, Tá bom. Clóvis, grande abraço, meu querido, viu? Muita, Fica com Deus, tá bom? muita E gratidão. vamos e vamos marcar outras, se Deus quiser. E sorte, muita sorte. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Por um Sim, simples motivo, eu já te conheço há muito tempo e eu sei que você é inteligente. sim. E agora você resolveu falar sobre a sua teimosia. Ótimo! Conserta isso que você vai ficar milionário. Obrigado. Chegamos lá. Deus abençoe, fica com Deus, Amém. viu? Fica com Deus.